A discussão sobre se o Gabigol é o segundo maior ídolo da história do Flamengo, ela já passou do ponto de, né, provocar arrepios e calafrios em torcedores mais conservadores. É uma discussão aceita. Sim. Né? Tem que... Claro que ela está sujeita à discordância. Não acho. Acho que o Júnior é mais importante, por exemplo. Ok. Sim. Está valendo. Mas não é assim. Não, que escândalo, que absurdo. Isso não é nem para debater. Não. Pode ser debatido. Né? Existem dois seres humanos que fizeram gol em final de Libertadores com a camisa do Flamengo. Isso. Zico e Gabigol. Isso. Gabigol ganhou 2. Sim. Não é trivial o tamanho desse garoto aí pro Flamengo. Ele é muito grande, muito grande. E ele joga muita bola, né? O Gabigol é um jogador, sim, extraordinário. Ele informa um time que funciona e tal. Eu acho um grande reforço pro Flamengo se ele topar ficar todo esse tempo, assim. Acho um movimento legal. Eu não sei qual vai ser a reação do torcedor do Flamengo, no sentido de que nesse momento tem alguns questionamentos ao Gabigol, pelo comportamento, pela questão do preparo físico, enfim. Sim, pelo interesse por outras coisas. Isso. Né? Se esse longo prazo hoje não assustaria o torcedor do Flamengo. Né? Mas como decisão de diretoria, me parece... Né? E me parece uma sinalização também do Flamengo, né? Olha, esses caras que construíram a história nos últimos anos, a gente está interessado na permanência deles. Esse é um bom debate, assim, interessante. Qual vai desse futuro próximo do Flamengo, né? Porque sempre tem o debate, o quarteto, não abre espaço para quem chega, a solução sempre são eles, né? O time faz um monte de contratação, chega um monte de jogador e a solução sempre acaba sendo Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, quem está lá. Então, talvez esses caras, com esse tamanho todo, permanecendo lá, impeçam uma renovação, né? O estabelecimento de novos grandes jogadores protagonistas do ataque do Flamengo. Ele tem 25 anos, não é isso? 27. Acabou de fazer em agosto. Então, quase Bruno Henrique também, meio parecido, se esse contrato for assinado, né? Essa renovação, a próxima, né, que o Flamengo está propondo, né? Ele vai ficar até os 32. Até os 32. Tipo Bruno Henrique. Bruno Henrique hoje tem 33. O Flamengo está propondo que ele fique até os 36. São dois jogadores muito importantes. Interessante. Né? Com a renovação dos contratos deles, o Flamengo sinaliza. Né? É um projeto. Né? Estamos interessados. Sim. Em ficar com esses caras. São caras que não vão ficar ali para compor elenco, disputar posição, tal. Uma vez que você contrata esses caras com contratos tão longos, tem a sinalização também de que eles são fundamentais para o time, né? A gente são pilares, vai construir o time em torno deles, né? Pilares do clube, né? Eu não me lembro também, assim, quando a gente começou no futebol, né, Marcelo? Era normal um atleta permanecer no clube 3, 4 anos. Isso era normal, Sim. né? Os atletas importantes, assim, os pilares, né? E depois veio esse assédio do futebol europeu e deu no que deu, a gente viu, né? Mas talvez, em alguns casos, quando o jogador já fez uma investida na Europa, eu sempre me pergunto o que aconteceu com ele em Milão e em Lisboa, que não funcionou, não me encaixou. O que foi? Foi as relações pessoais, o clima, a cidade, os técnicos, o que aconteceu? Eu nunca cheguei numa resposta sobre isso. Na Inter ele até jogou um pouco, né? No mas não encaixou, ele jogou pouquíssimo tempo, não conseguiu poucas partidas, encaixar, poucas oportunidades. Na Inter ele teve um pouco mais de tempo. Mas é fato que esse retorno dele ao Brasil no Flamengo deu muito certo. Deu muito certo, daí a renovação, né? Encaixou, o clube encaixou e ele encaixou no clube, né? O Gabigol talvez seja o melhor exemplo de um fenômeno que começou a acontecer. O jogador que não deu certo no futebol europeu, ele pode dar muito certo no futebol brasileiro. Sim. Né? Pode ser muito útil para um clube brasileiro. Então não é mais aquela visão do refúgio, né? O cara que foi... Não. Se ele não deu certo por alguma questão que pode ser pessoal, que pode ser um erro de avaliação dos clubes europeus, né? Provavelmente. Mas aqui provavelmente, né? Porque é o craque, né? E a gente tem hoje times construídos no Brasil em torno de jogadores que o mercado europeu, por uma razão ou por outra, não quis, ou não levou ou devolveu, né? Hoje você tem Flamengo e Palmeiras, por exemplo, montados com muitos jogadores com esse perfil. Botafogo. Né? O Botafogo... uma leitura de mercado um pouco diferente. Mais arrojada. A lógica, mas... Né?
É verdade. E hoje tem uma construção de elenco aqui no Brasil que os clubes estão fazendo com base nisso. O seu jogador, que é o fenômeno da base, o Vinícius Júnior, o Endrick, você vai vender. Vai fazer um dinheirão e vai começar a procurar esses jogadores. Bom, então, Europa, esse cara aqui, vocês querem me pagar no dinheirão. Quem que vocês não querem? Né? Eu vou dar uma olhada e ver quem é que O Flamengo repatriou também um jogador que custou, talvez uma das contratações mais caras, né? Gerson, agora recentemente. No O começo. Gerson nessa temporada, e contratado pela segunda vez, né? Agora o Luiz Araújo? Isso, Luiz Luiz Araújo foi para a Europa, depois para os Estados Unidos repatriou, e veio para o Brasil. Contratação caríssima. Acho que meio parte desse investimento que você está falando, né, Marcelo? Sim. Repatriar jogadores que ali não estão tão bem quanto poderiam E aí estar. tem uma certa diferença entre Flamengo e Palmeiras, né? O Flamengo faz propostas mais altas por esses jogadores. O Flamengo faz... Palmeiras puxa o limite mais para baixo, e essa talvez seja a grande discussão no clube nessa temporada. Sim. Né? Sim. O Abel Ferreira já Ontem demonstrou que gostaria de ter jogadores, né, mais experientes. A pressão sobre a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, porque ela não gasta. Não gasta mais. Mas ela diz que gasta. Ela diz que gasta. Né? E ela contra-argumenta que não vai fazer loucura, que não vai... Né? E não vai arrombar o cofre. Sim. E voltando ao Flamengo, o que tem de legal nessa reportagem da Letícia Marques é que o Gabigol quer, né? Aparentemente, assim, né? O staff dele quer, tá todo mundo... Eu acho também é uma sinalização interessante dele de querer ficar, triunfar aqui, eu acho... Que é outra mudança também importante no futebol brasileiro, né? Antes parece que assim, o jogador tinha uma coceira, né? Ele precisava sair de onde ele estava. Né? Era importante sair, era importante não ficar. E agora não ficar, né, é visto como algo que pode ser positivo, né? Construir uma história dentro de um clube. Tomara que isso se espalhe, né? Pois é. A gente possa ver isso, né, por mais clubes brasileiros. Tomara mesmo, né? Claro, nem todos os clubes são Flamengo, né? Tem esse talão de cheque aí tão, né? Tem tanta tinta na caneta para preencher esses cheques, mas é sempre bom quando esses jogadores